Então, gente, continuando, como eu disse que nós continuaríamos com a Revolução de Outubro de 1917, eu falei que Lênin tinha sido libertado, não é isso? Lênin estava preso, estava exilado, e ele foi permitido que ele voltasse à Rússia. Então, Lênin começa a escrever as teses de abril. As teses de abril, ele convocava os bolcheviques a derrubar o governo de Kerensky e a tomar o poder para os sovietes. Olha aqui o que ele diz, olha a frase que era muito utilizada: todo o poder aos sovietes e paz, terra e pão. Se perguntarem a vocês qual foi o lema da Revolução Russa: paz, terra e pão. Então a ideia de que todos os sovietes tivessem poder, que as pessoas tivessem direito à paz, não queriam mais a guerra, não é isso? A terra para plantar e para morar, e o pão seria o alimento, que eles não passassem mais fome, mais dificuldades. Então, gente, as teses de abril foram aprovadas pelos bolcheviques. As ideias de Lênin começam a cada vez ganhar mais aceitação. Lembra que eu falei que Leon Trotsky também foi libertado do exílio? Leon Trotsky, outro líder bolchevique que havia sido exilado, como eu falei, ele forma o Exército Vermelho, ou a Guarda Vermelha, constituído por integrantes dos sovietes. E assim, em novembro de 1917, que pelo calendário russo era outubro, os bolcheviques, eles ocupam São Petersburgo, onde tem aqui, que é a antiga Petrogrado. Eles ocupam São Petersburgo, derrubam o governo e inicia-se na Rússia um regime socialista sob a liderança de Lênin. Então, a partir desse momento, dessa revolução de outubro de 1917, a Rússia deixa de ter uma monarquia absolutista, de ter um czar liderando a Rússia. A Rússia deixa de ser capitalista e vira socialista, e Lênin se torna o primeiro líder da Rússia. Então, assim que Lênin toma o poder, as primeiras medidas desse novo governo é romper com o capitalismo. Fábricas, bancos, estabelecimentos comerciais se tornam nacionais, todos foram nacionalizados, e os operários começaram a ser responsáveis por gerir a fábrica. A fábrica não teria mais um dono, todos os operários poderiam cuidar dessa fábrica. E outra vitória para a população também foi a reforma agrária. Milhares de camponeses foram beneficiados com a redistribuição de terras. As terras foram divididas e eles tiveram acesso. É claro que a oposição não aceitou o governo bolchevique ter transformado a Rússia em um socialismo. Então, os opositores dos bolcheviques, eles formam um exército branco, e esse exército pretendia derrubar o regime socialista e restaurar o czarismo. E aí eles entram em combate com o Exército Vermelho. Então eles travam uma guerra que vai ser chamada de Guerra Civil. Essa Guerra Civil, gente, dura de 1918 a 1921. Só que Lênin, ele organiza um esforço de guerra. Nesse esforço de guerra, os trabalhadores perdem sua autonomia, que haviam conquistado com tanta luta. Automaticamente ele confisca toda a produção agrícola, tudo que é produzido. Ele tem um rígido controle sobre o comércio, e tudo isso causa uma crise de abastecimento que leva milhões de pessoas a uma situação de miséria. Então, tudo que eles lutaram, eles foram perdendo. Lênin vai ficando cada vez mais radical, e aí ele tira a liberdade de imprensa, que já tinha sido uma conquista também. Tirou também o direito de greve, não era mais possível fazer greve. E todos os opositores do governo foram perseguidos, e o czar e toda a sua família foram executados. Ele manda matar toda a família do czar para se manter no poder. Em 1921, o Exército Vermelho ele expulsa definitivamente o Exército Branco do território russo. Só que mesmo Lênin, o socialismo ganhando naquele momento, após 3 anos de guerra, o país estava devastado, a economia destruída, e milhões de pessoas estavam mortas, morreram na guerra. Então, com o fim da guerra, Lênin, ele cria a NEP, que seria a nova política econômica, a produção e a economia naquele período. A Rússia retoma sua produção agrícola e industrial, começa a se formar cooperativas, mas apesar de Lênin, naquele momento,
trazer medidas para melhorar a economia, ele cada vez mais centralizava o poder para ele, centralizava o poder, ficava em torno dele, e aí criou-se o Partido Comunista, e qualquer oposição ao Partido Comunista era proibida. Então, a liberdade de imprensa foi totalmente extinta, e os soviéticos deveriam seguir todas as determinações do partido. Acabou que virou uma ditadura. Aí ele resolve reorganizar o Estado, e é nesse momento que é fundado a URSS, que seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o nome de União Soviética. Então, a partir desse momento, a Rússia deixa de ter o nome de Rússia e vira o URSS, ou União Soviética, como é mais conhecida. Em janeiro de 1924, gente, Lenin morre. Então, após a morte de Lenin, há uma disputa pelo poder. E essa disputa vai se dar aqui, ó, em torno de Trotsky e Stalin. Trotsky era o líder do Exército Vermelho e Joseph Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista. Nessa disputa, Stalin sai vitorioso. Haviam duas ideias. Trotsky, ele queria uma revolução mundial permanente, e ele queria que o socialismo fosse em escala mundial, que o mundo inteiro fosse socialista. Em Stalin, não. Stalin pensava no socialismo em um só país. Ele queria, primeiro, consolidar o socialismo dentro da União Soviética, que não era mais Rússia, lembram-se? Não, deixa de ser Rússia, vira União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, ele tinha a intenção de Stalin era consolidar o socialismo dentro da União Soviética para depois expandir para outros países. Então, Stalin, assim que assume o poder, ele também abole a NEP, ele vai abolir a NEP, vai criar, os planos quinquenais. Aqui, que era uma planificação econômica, era um plano econômico para fazer com que crescesse, com que a economia da Rússia crescesse. Então, esse plano previa uma melhora na produtividade agrícola, e também a produção no campo passa a ser coletiva e organizada em cooperativas ou fazendas pertencentes ao Estado. Então, o povo já não estava mais produzindo para si mesmo. A industrialização também foi prioridade do Estado naquele período, e a indústria cresceu de maneira acelerada. Foram criadas grandes hidrelétricas e siderúrgicas. Elas foram construídas no final da década de 30. A União Soviética já tinha se tornado um país industrializado, alcançando um grande desenvolvimento econômico. Só que, para além disso tudo, Stalin ele teve um governo autoritário. Stalin, quando ele queria ganhar a confiança do povo, ele utilizou muito a imprensa. Você vê que aqui ele aparece como protetor dos povos, mas ao contrário, Stalin não foi isso. Stalin, ele se tornou totalmente o oposto do que o povo tanto lutou na Revolução Russa. Ele representou uma melhoria na qualidade de vida de apenas uma pequena parcela da população soviética. Essa pequena parcela da população teve acesso à educação, à saúde, ao emprego, à moradia. Só que esses maiores beneficiados foram oficiais das Forças Armadas, políticos do alto escalão do Estado, diretores de estatais de grandes empresas. Só que a maior parte da população da União Soviética não teve acesso a esses benefícios. O governo de Stalin, gente, foi muito marcado por um caráter totalitário. Ele não admitia qualquer tipo de oposição, não poderia haver oposição a Stalin naquele período. Diversas atrocidades foram cometidas contra qualquer pessoa que se opusesse politicamente a ele. Milhões de pessoas foram aprisionadas e levadas para os gulags. Esses gulags, gente, eram campos de trabalhos forçados, localizados em regiões muito frias. Nos gulags, as condições de vida eram degradantes, com alimentação muito precária, ausência de higiene e trabalhos extremamente pesados. Os prisioneiros mais fracos, quando não morriam de fome, geralmente eram fuzilados, porque assim, se eles não serviam para o trabalho, eles também não iriam continuar dando despesas, então eles eram executados. Infelizmente, o fim da Revolução Russa, depois de tanta luta por direitos, a maioria da população acaba perdendo direitos.
Até a próxima aula, gente. Um beijo.